Senta. Pode continuar todo mundo em pé, que o Tiago vai fazer a leitura da palavra. Deus te abençoe. Amém. Amém. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É sempre um privilégio muito grande estar aqui ministrando a palavra, mas também carregado de muita responsabilidade e temor do Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Nós iremos ler todo o capítulo, começando pelo versículo 1. Vou até ler aqui, acompanhando aqui, pela exposição aqui dos irmãos aqui, que aí os irmãos podem acompanhar também, tá? Inclusive os irmãos de forma online também, cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas, de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá, e constituíram o seu próprio rei. Porque Jeorão passou adiante com todos os seus chefes, e todos o carro com ele, e de noite se levantou e feriu os edomitas, que cercavam, e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom, para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos o monte de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, que estava assim escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, de teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, e aos teus filhos, as tuas mulheres, e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. E estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, e de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles.
Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando este dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. E era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém, irmãos? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, reunidos em congregação, para aprendermos mais de ti, para aprender mais da tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque tu és um Deus poderoso, que está aqui conosco, que está com aqueles que estão acompanhando, ó Pai, este culto de forma online, que está com a Manu lá no hospital, operando a bênção do Senhor. Mas nesse momento nós suplicamos a Ti a Tua bênção e a Tua orientação. Ó Pai, eu nada tenho para o Teu povo, mas usa-me, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, que eu seja a boca do Senhor nesta noite, para que a palavra do Senhor seja compreendida no meio do Teu povo, para que possamos fazer tão somente a Tua vontade. Usa-nos, visita-nos com o Teu poder e com a Tua misericórdia, é a oração que fazemos em nome santo, Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, diz um ditado que o inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Mas o tolo continua errando, porque nunca aprende nada. Muitas vezes a palavra do Senhor ela é mal compreendida. Muitos acham que vão ler na palavra do Senhor contos de fada, que terminam com aquele jargão, né? Viveram felizes para sempre. Mas pelo contrário, a palavra do Senhor registra histórias de homens, histórias reais, de homens e mulheres que viveram reais, que tentaram com seus erros e acertos servirem ao Senhor. Alguns se mantiveram firmes e alcançaram a vitória, mas outros deixaram o conserto com o Senhor, mas na palavra ficou registrado os seus erros, para que sejamos sábios, o suficiente para aprendermos com os erros deles. E a passagem que acabamos de ler conta a história do rei Jorão, que era o filho mais velho do rei Josafá, que era neto, por sua vez, do rei Asa. A palavra nos conta que o rei Josafá e o rei Asa foram reis que andaram nos caminhos do Senhor. Eles foram tementes ao Senhor, foram servos que levaram o reino de Judá a ter experiências marcantes com o Senhor. Foram pessoas que erraram também, mas de acordo com seus erros, eles buscaram a presença do Senhor, buscaram a misericórdia do Senhor e foram perdoados e restaurados diante de Deus. Poderíamos então pensar, e leva a nos pensar dessa forma: Jorão, filho de crente, neto de crente, vai ser crente. Mas não foi isso que aconteceu. E vamos estudar nessa passagem bíblica o que aconteceu na vida de Jorão, o que foi a causa de sua ruína, para que nós possamos tirar lições importantes para nós nos dias de hoje. Nós começamos lá no versículo 1, que vemos que Josafá foi um rei próspero, um rei rico, um rei que Deus deu-lhe condições de prosperar o reino de Judá, e que ele se preocupou em deixar várias riquezas materiais para os seus filhos, inclusive ouro, prata, coisas preciosíssimas, e ainda deixou para eles cidades fortificadas. E se os irmãos não sabem, mas cidade fortificada naquele tempo era um sinônimo de uma cidade rica, de uma cidade próspera,
tão rica que ela tinha condições de levantar um muro ao redor de si, de ter o seu próprio exército, de ter sua própria economia, de ter seu próprio governante, ou seja, era uma cidade autônoma, uma cidade rica, e o rei Josafá deu aos seus filhos cidades, no plural, fortificadas, ou seja, ele deixou muitos bens materiais para os seus filhos. Entretanto, irmãos, em que pese a palavra registrar os bens materiais deixados por Josafá aos seus filhos, em momento algum, a palavra é omissa, melhor dizendo, em momento algum, a palavra registra que Josafá ensinou os mandamentos do Senhor aos seus filhos, deixou instruções aos seus filhos, especialmente a Jorão, que seria rei daquela nação. Então aqui nós já temos um ensino precioso para nós, especialmente para nós que somos pais. Será que estamos mais preocupados em deixar bens materiais para os nossos filhos, em vez de ensiná-los o caminho do Senhor? Será que temos sido zelosos no ensino da palavra para com os nossos filhos? Ou temos preocupados tão somente em deixar para os nossos filhos bens materiais que para Deus nada valem? Devemos estar mais preocupados, irmãos, em ensinar para os nossos filhos que nós estamos aqui de passagem. O que achamos que temos, na verdade, nós não temos nada, somos apenas cuidadores, no muito usufrutuário das coisas que Deus bondosamente permitiu que tivéssemos. Há coisa de 3 anos, o Senhor nos deu uma grande bênção lá em casa, e permitiu que financiássemos uma casa, e há pouco tempo eu estava conversando isso com a minha esposa, conversando com os vizinhos ali, e eles me contaram como foi que o proprietário ali comprou o lote, e depois começou a construir a casa, de que forma ia fazer, e conversava com os vizinhos ali, os vizinhos mais antigos me contando essa história, e construiu muito bem feito, porque ele achou que ele ia morar ali uma vida inteira, uma eternidade inteira, mas enfim, um dia precisou dele mudar, ele passou aquela casa para outra pessoa, que por sua vez morou na casa algum tempo, fez uma grande reforma na casa, e iria viver até um dia que foi. E o que ele fez na casa, uma pessoa que ele nem conhecia, hoje está usufruindo daquela casa. E hoje, eu estava falando com a minha esposa, a gente fica muitas vezes preocupado em cuidar, em conservar, em não sei o que e tal, a gente não sabe o que Deus tem reservado para nós no dia da manhã. Então muitas vezes os bens materiais que nós cuidamos, zelamos e achamos que é nosso, um dia vai para a mão de alguém que talvez a gente nem conheça, talvez nossos filhos não tenham interesse naquilo, e vai para a mão de alguém que nem mesmo a gente sabe quem vai ser. Mas será que nós estamos passando o ensino da palavra para os nossos filhos? Nós temos que ensinar para os nossos filhos a amontoar riquezas, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não roubam e não minam. Esse é o ensino que temos que passar para os nossos filhos. Eu fico pensando, se Josafá tivesse tido o devido cuidado e ensinar para os seus filhos a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, talvez as atitudes de Jeorão teriam sido diferentes. Talvez ele teria tido o temor do Senhor no seu coração. Já vi pais dizerem, e meu pai dizia isso: meu filho nunca me viu no boteco, nunca me viu bebendo, fumando, nunca me viu desrespeitando a mãe dele. Quando eu saio, eu vou à igreja e retorno para casa. Meu filho tem que ser um exemplo como eu sou um exemplo. Mas será que isso é suficiente, irmãos? O exemplo é importantíssimo, não estou menosprezando o exemplo. O exemplo é importantíssimo, mas o exemplo só, por si só, é suficiente? Se fosse suficiente, Jeorão teria sido um servo do Senhor também, porque o seu pai, o seu avô, deu o exemplo para ele. Irmãos, nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos os mandamentos do Senhor. Nós temos que ensinar, porque é isso que a palavra nos fala, que devemos andar pelo caminho ensinando os mandamentos do Senhor, à mesa comendo, ensinando os mandamentos do Senhor, à noite em dormir orando, ensinando os mandamentos do Senhor. É isso que a palavra nos ensina.
E se nós não o fizermos, se nossos filhos não tiverem a coragem de chegar perto de nós, para fazerem questionamentos que eles têm nos seus corações, eles vão questionar para o Google, eles vão questionar para as séries da Netflix, e agora um concorrente de peso, a IA, a inteligência artificial, que vai colocar na mente deles os ensinos pervertidos desse mundo, os ensinos que não levam para a glória. E foi assim com Jeorão. Talvez se Josafá não deu a devida importância ao fato de que ele deveria ter instruído os seus filhos na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, para que quando fosse rei, ele não fizesse escolhas erradas, porque escolhas erradas levam ao fracasso. E aqui nós lembramos do princípio bíblico da semeadura, que está lá em Gálatas 6, 7, que fala: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso também colherá. Um dos primeiros atos de Jeorão como rei, foi matar todos os seus irmãos, todos os seus irmãos. Era comum lá no Oriente, quando uma dinastia subia ao trono, eles matavam todos da dinastia anterior, para não ter concorrentes, era comum isso lá. Mas Jeorão não poderia ter feito aquilo de forma alguma, por dois motivos. Primeiro, ele era representante da nação eleita por Deus, da nação que deveria ser luz para todos os povos vizinhos, e não foi isso que o Senhor ensinou para ele, não foi isso que estava nos mandamentos do Senhor. Então Jeorão não poderia ter feito isso. O segundo motivo é que Jeorão não tinha concorrentes. O seu pai Josafá deixou cidades fortificadas para os seus irmãos, ele não tinha concorrente. A palavra em momento algum disse que ele havia tido um concorrente, ou que alguém havia se rebelado contra o reino dele, não. Mas Jeorão tinha tanta sede de poder, tanta sede dos bens materiais, tanta sede do título de rei, que ele não aceitou sequer pensar na possibilidade de ter um concorrente. E aqui tem mais um ensino para nós: o quanto nós amamos as coisas deste mundo, o quanto que as coisas, que os títulos desse mundo são importantes para nós. Será que amamos mais as coisas deste mundo que nossa família? É evidente que eu não estou sugerindo ninguém que mataria outro por causa dos bens. Ninguém na sua família mataria outro da sua família por causa dos bens, apesar de que tem gente que faça isso, mas não é esse que é o caso. Mas será que nosso comportamento de trabalho exagerado, de compromissos exagerados, será que nós não temos matado um tempo que poderíamos estar com nossos filhos, instruindo e inculcando na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor? Será que nós temos amado mais os títulos que esse mundo está nos oferecendo? O título da graduação, do mestrado, do doutorado e por aí vai, ao invés de aproveitarmos o tempo que temos para ensinar os nossos filhos os mandamentos do Senhor. Há um ditado que diz que nós não levaremos nada deste mundo. O que para um homem sem Deus pode até ser a verdade, mas para nós que tememos em Deus, para nós que temos a esperança da vida eterna, sabemos que esse ditado não é verdade, porque nós podemos e devemos levar para a glória os nossos familiares, os nossos filhos. Nós devemos estar em constante oração pelos nossos filhos, irmãos, para que um dia lá na glória nós possamos conhecer gerações que não conheceremos neste mundo, mas lá na glória nós vamos encontrar com os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos, filhos que nós não conheceremos aqui, porque nós iremos partir antes, mas nós temos certeza pela fé, que iremos conhecer a nossa geração, a nossa semente, lá na eternidade, junto com o Senhor. E quão maravilhoso vai ser o Senhor falar conosco: olha, essa geração aqui foi salvo pela aliança que eu fiz com você lá atrás, aquelas orações que você fez pelos seus filhos, pela sua semente,
Está aqui o resultado, está aqui a resposta das suas orações. Não duvide disso não, meu irmão. Sabe por quê? A palavra nos prova isso. As promessas de Deus jamais caem por terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus não permitiu que toda a geração de Jeroboão, de Jeorão, se acabasse por causa da aliança que ele tinha feito com Davi muitos anos antes, como está aqui no versículo 7 que nós lemos. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. As promessas do Senhor jamais caem por terra. Que a nossa geração seja fruto das nossas orações, que nós constantemente devemos fazer por eles. Porque se nós não orarmos pelos nossos filhos, pela nossa geração, o mundo está aí cheio de tentações e cheio de ofertas que aos olhos parecem ser boas. E erros só levam ao fracasso. Como se não fosse, já o suficiente que Jeorão tinha feito, ele vai e casa-se com a filha de Acabe. Ele tinha por sogra Jezabel, que é a pior mulher descrita na Bíblia. Ela era feiticeira, assassina, ladra, inimiga do povo de Deus, mandou matar todos os profetas de Deus, só não conseguiu matar Elias, porque Deus não o permitiu. Agora imagina, ter uma turma dessa, Acabe e Jezabel, dentro da sua casa, ou ter que frequentar a casa deles. Imagina, e com tanta jovem em Jerusalém, com tanta jovem no reino de Judá, mas ele escolheu casar com a pior família do reino do norte, e isso foi a causa principal de sua queda. E aqui fica outro ensino dessa mensagem, especialmente voltado para os jovens, que almejam tanto um casamento. Casamento é bênção do Senhor, casamento é projeto do Senhor, mas pode ser uma maldição na sua vida e para a sua descendência, se você sair fora dos projetos do Senhor para a sua vida. Toma cuidado onde você vai entrar, toma cuidado, porque você não casa somente com essa jovem linda que está do seu lado, com esse jovem que você acha que é lindo que está do seu lado, não, você casa com toda a família dela ou dele, e isso pode tornar um problema da sua unidade familiar. Alguém aqui já ouviu falar já de que quando o jovem, depois de casado, é impedido pelo marido ou pela esposa de frequentar a casa do pai e da mãe? É impedido de frequentar a casa do irmão ou da irmã por causa do marido ou da esposa? Pois é, toma cuidado onde você vai entrar. Quando eu entrei na adolescência, ou como alguns gostam de chamar de aborrecência, que faz jus ao nome, e eu comecei a falar com a minha mãe, que eu ia arrumar uma namorada, que eu queria namorar. Minha mãe me deu um conselho que eu levei para a vida toda, e vou passar para os meus filhos. Repara muito bem como a sua namorada vai tratar os pais dela, porque vai ser assim que ela vai te tratar, tá bom, jovem? Então leva para você esse conselho, toma cuidado, toma muito cuidado. E quando eu era áspero com meu pai ou com a minha mãe, especialmente com a minha mãe, que era uma serva do Senhor, ela me falava algo que doía mais que qualquer cintada ou varada, que eu também nunca fui bento. Ela falava assim: meu filho, toma cuidado, porque é assim que você vai tratar a sua esposa e seus filhos. Aquilo ali era como se fosse uma espada no meu coração, fazia com que eu pedia perdão a Deus imediatamente e perdão a ela. Então, jovem, toma cuidado, pois casamento é um projeto de Deus, mas se você não tomar cuidado, pode ser um instrumento do diabo para afastar você e a sua descendência da vida eterna. E quais as consequências em desobedecer a Deus? Os versículos 8 e 10
falam que vários povos eram tributários de Judá, pagavam impostos a Judá, mas esses povos se rebelaram, trazendo guerra e crise financeira para dentro dos muros de Jerusalém. Quando um homem decide se rebelar contra Deus, tudo na sua vida desmorona, inclusive a sua vida profissional. Muitas vezes ouvimos dizer que fulano deixou o Senhor e tudo na sua vida está indo de mal a pior, inclusive a sua vida profissional. E eu não estou sugerindo aqui que Deus vai abençoar ou deixando de abençoar certa pessoa porque está servindo a Deus. Deus não barganha com nós. Deus não faz barganha da sua bênção com a gente. Ou a gente serve, ou servimos a Deus por amor, ou não servimos a Deus. Mas é evidente quando um homem ou a mulher decide abandonar os mandamentos que Deus deu para o seu bem, para o nosso bem, tudo na sua vida vai mal, tudo na sua vida desmorona. Irmãos, e aqui nós vemos no versículo 12, como que a misericórdia do Senhor é infinita. Deus então manda para ele profeta, manda para ele ali uma carta do profeta Elias, falando com ele as coisas que iriam acontecer com ele. Mesmo assim, ele não aceitou a reprimenda. O coração dele já estava tão embrutecido diante de Deus, tão duro, que nem mesmo a advertência de Deus surtiu efeito na vida dele. E aqui nós vemos mais um ensino para nós. Quando uma pessoa está saindo dos propósitos de Deus, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, traz um servo dele, que muitas vezes é o pastor, que vem aconselhar, que vem trazer uma palavra, que vem trazer um mandamento de Deus. Mas muitas vezes a pessoa está tão embrutecida diante de Deus, que recusa a orientação ou o mandamento de Deus. Então a consequência foi que Jeorão perdeu a sua família, perdeu os seus filhos, só não perdeu todos os filhos por causa da aliança que Deus havia firmado lá atrás com Davi. E por fim, irmãos, ele perdeu a sua saúde, e passou 2 anos com uma doença incurável e progressiva, possivelmente um câncer no intestino, que fez com que ele morreu agonizando. Mesmo assim, em momento algum na palavra, diz que ele pediu as misericórdias do Senhor. Mesmo assim, ele não se humilhou diante de Deus, ao contrário de outros reis que fizeram isso, e Deus, pela sua infinita misericórdia, os restaurou. Irmãos, mas o pior da história de Jeorão, não foi enquanto ele estava vivo, mas foi depois que ele morreu. A palavra nos conta que ele foi sem deixar saudades, e até onde eu sei, é o único personagem bíblico que o seu legado foi de não deixar saudades. E aqui fica talvez o ensino mais importante dessa palavra para nós. Irmãos, qual legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Será que nós iremos passar para outra vida sem deixar saudades? Ou será que seremos lembrados como homens de Deus, mulheres de Deus, que fizeram a diferença nessa sociedade perversa, decaída que estamos vivendo? Que venhamos ter um compromisso diante de Deus, diante dos homens, de que vamos deixar um legado de bênçãos para os nossos filhos, e que seremos lembrados como homens de Deus, mulheres de Deus, que os nossos filhos se lembrem de nós, com as mãos estendidas sobre eles, os abençoando, que da nossa boca jamais saia palavra de maldição para os nossos filhos, para a nossa geração, que as nossas esposas, se formos primeiro que elas, lembrem de nós como homens de Deus, que as honraram e que estiveram sempre junto a elas, quando elas precisaram. Que este mundo lembre de nós como homens de Deus, que contribuíram positivamente para essa sociedade carente de homens honrados que nós estamos vivendo. Que quando partirmos deste mundo, deixemos uma geração
de tementes a Deus, de servos e servas valorosas diante do Senhor. Irmãos, que com os erros de Jeorão, nós venhamos a ser sábios, para que sejamos servos de quem o Senhor diz, servos irrepreensíveis diante da vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a curvar a sua mente, a sua cabeça neste momento. Ore ao Senhor, coloque a sua vida, a sua família diante do Senhor. Converse com o Senhor, fale: Senhor, que eu venha deixar um legado de bênção para a minha família, um legado de bênção para a minha geração. Senhor, que eu venha ter o privilégio, a oportunidade de um dia lá na glória, conhecer os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos, e glorificar ao Senhor pela tua grandiosa salvação. Que eu venha ter sempre uma palavra de bênção para os meus filhos, que eu venha sempre ter uma palavra de abençoar os meus filhos, para que eles venham frutificar nesse mundo. Muitas vezes, irmãos, eu fico pensando, será que a nossa próxima geração já vai enfrentar o que os primeiros cristãos enfrentaram? Será que iremos conhecer as nossas gerações futuras lá na glória, por meio do sangue que vai ser derramado aqui neste mundo? Porque nós não estamos muito longe disso. Então, que a nossa geração seja uma geração forte, uma geração temente ao Senhor, uma geração que venha servir ao Senhor com todo o seu ardor, e que venhamos participar dessa forma, com um legado que nós iremos deixar na presença do Senhor. Chamou o ministério de louvor, pode subir. Ore ao Senhor, coloque a sua família diante do Senhor, peça ao Senhor: Senhor, dê força aos meus filhos, dê sabedoria a mim, para que eu possa instruí-los na presença do Senhor, para que os meus filhos não venham amar a própria vida, mas que venham amar primeiramente ao Senhor. Louvado seja o Senhor, que o Senhor complete essa palavra em nossos corações.